boa noite. Os planos de saúde coletivos aumentaram em torno de 16%, mesmo lucrando 50% a mais na pandemia. O valor está acima da inflação, que é de 8,06% nos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor teve queda nos custos, com redução de cirurgias, consultas, exames e outros procedimentos. Então, por que o aumento? Na edição de hoje, nós vamos discutir o aumento dos planos de saúde, tanto coletivos quanto individuais, e explicar também os direitos dos consumidores. Nosso convidado é Renato Assis, advogado e especialista em direito da saúde. Olá, Renato, boa noite, tudo bem? Olá, querida, boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade. Renato, fiz uma introdução aqui falando do aumento dos planos de saúde, dos coletivos. A conta parece não fechar, porque os custos estão menores e esses planos aumentaram. Como que explica isso aí? Na verdade, não se explica, É uma cobrança que a sociedade tem que fazer sobre a ANS. Tem todo um contexto por trás desse aumento dos planos. É importante ressaltar que esse aumento do qual nós falamos é dos planos coletivos, que são a maioria, 80% dos planos são coletivos. E tem toda uma história por trás desse aumento, e tem que ter uma cobrança muito grande em cima tanto das operadoras de saúde suplementar quanto da ANS, que é a agência que regula o setor. Bom, a ANS, então a Agência Nacional de Saúde, é que regulariza essa questão, para poder também saber, imaginar, pesar o direito do usuário também desses planos. Mas eu quero que você explique para a gente, Renato, antes de a gente continuar essa discussão aqui, a diferença entre os planos de saúde coletivos e os individuais. Você estava dizendo para a gente que os coletivos são a maioria, representam aí mais de 80%? Exato. Bom, vamos lá. As empresas de saúde suplementar no Brasil, elas atendem a 47 milhões de pessoas. Isso dá mais de 22% da população. Então, tem que existir uma relação aí de serviços complementares entre o SUS e entre essas operadoras. Nós temos aí 80% de planos coletivos, Você perguntou qual a diferença. Na verdade, na prestação de serviço, em tese é a mesma coisa. Nós assistimos nos últimos anos uma coletivização dos planos. Então, na verdade, as operadoras obrigam as pessoas a entrar em planos coletivos, até para quem não é coletivo. E se você procura um plano individual no mercado, você não encontra. E as pessoas que têm planos individuais, elas são caçadas pelas operadoras aí para cancelamentos. Por que isso? Justamente por conta dos reajustes. O reajuste do plano individual, que são esses 20% que ainda restam, ele é feito com base em cálculo da Agência Nacional de Saúde. Então, no caso dos individuais, nesse ano mesmo, a expectativa, ainda não foi divulgado o número, mas a expectativa é de um aumento negativo, na verdade, uma diminuição ou até uma estagnação do valor, porque a Agência Nacional de Saúde que apresenta esse cálculo. Já no caso dos planos coletivos, e isso explica essa coletivização dos planos, é um cálculo que é feito pelas próprias operadoras. Então, cada operadora leva em conta aí 3 fatores para esse cálculo. Deveria, pelo menos, levar, que é a inflação do período, o valor, o custo médio das despesas hospitalares, custo médico hospitalar, essa variação. Nós temos que concordar que houve, de fato, uma variação no período da pandemia para alguns medicamentos, para alguns insumos. E, por último, a utilização dos serviços. E é aqui que entra a grande dúvida de todos, não só a dúvida sua, querida. Porque, na verdade, nós tivemos um lucro recorde de 17,5 bilhões de reais em 2020. Isso se explica pela diminuição da utilização dos serviços, Aconteceu aí o cancelamento em massa de procedimentos eletivos, já por conta do isolamento social e o pânico que manteve todos em casa. Então, a despesa dos planos de saúde em 2020, ela caiu drasticamente, tanto que gerou esse resultado, esse aumento de resultado de 49,5% em relação ao ano anterior. Então, como explicar aí, essa diminuição de custos, um lucro recorde que aumentou em 49,5%, mas, ao mesmo tempo, um reajuste de 16%, o dobro da inflação. Quem deveria responder essa pergunta seria a Agência Nacional de Saúde, que não responde, ela dá essa liberdade para os planos. Na verdade, eu noto aí uma omissão, uma conivência da ANS, da Agência Reguladora, e quem deveria explicar também são os planos, mas eles não explicam. Esses cálculos aí não são
dados públicos explicados à sociedade da forma devida. Renato, eu quero te fazer duas perguntas aqui. Primeiro, veja se eu entendi corretamente. Érica, se eu for procurar um plano de saúde para poder fazer um plano para mim, individualmente, eu sozinha fui lá, sem estar ligada a empresa nenhuma, é um plano individual. Se eu entrei num plano de saúde por meio de uma empresa, então ele é coletivo. Quero que você responda essa questão e depois que você nos oriente sobre o que fazer no caso, então, da gente estar se sentindo lesado, não vê justificativa para esse aumento. Para quem que a gente deve reclamar? Como que a gente faz essa pressão política? Certo, vamos lá. Sim, se você procura, Érica, sozinho um plano de saúde, em tese você faria um plano individual. Quem faz parte de uma empresa faz adesão ao plano coletivo. O que tem acontecido, e isso a imprensa denunciou nos últimos 10, 15 anos aí de forma massiva, é que as pessoas que buscam os planos individuais são inseridas em planos coletivos de empresas, sindicatos, associações que elas sequer conhecem. É chamado aí o fenômeno, para não dar outro nome, de coletivização dos planos. As operadoras fazem isso porque interessa ao bolso delas. Nós temos aí mais de 700 operadoras de saúde, mas nós temos aí 5, 6 grandes que puxam a fila nessas más práticas. Então, as pessoas são aí coletivizadas, É um fenômeno aí que tem acontecido nos últimos anos, com a conivência da Agência Nacional de Saúde, que assiste e não age. E é importante ressaltar ainda, nós falamos de um aumento de 16% em 2021, o que não se explica, mas o aumento ele é ainda maior no bolso de muitos consumidores, porque, na verdade, nós tivemos agora em 2021 também a recomposição dos aumentos que foram suspensos em 2020. Eu não sei se você se recorda, Érica, em 2020 a Agência Nacional de Saúde determinou a suspensão dos aumentos e esse aumento ele foi autorizado agora em 2021 em até 12 parcelas. Então, para alguns usuários, o aumento foi de mais de 50%. Então, são dois aumentos, esse de agora e a gente está pagando por aquele de 2020 também. Exatamente, 2 aumentos. Já existem iniciativas aí nos órgãos públicos para suspender esses aumentos também em 2021, até porque, segundo a própria ANS, a utilização em 2021, esse dado dos primeiros 3 meses, não supera a utilização de 2019, ou seja, antes da pandemia. Então, simplesmente não tem explicação para esses sucessivos aumentos. Teria uma explicação, Érica, porque os planos de saúde funcionam com base no mutualismo. Então, em tese, toda a conta volta para o consumidor. Mas o que não deixa essa conta fechar é um lucro de 17,5 bilhões no meio desse mutualismo. Então, essa conta, de fato, não fecha. E como o consumidor deve agir? Essa foi a pergunta que foi feita. No caso dos planos individuais, nós temos uma limitação legal aí de 8,14% no aumento. Mas, conforme dito, nos planos individuais, a ANS ela não divulgou ainda o reajuste e a estimativa é que seja de 0 ou até negativo, ou seja, um desconto, com base na análise nas mesmas planilhas, os mesmos dados que os planos usam para eles mesmos aumentarem aí os coletivos. Então, é uma conta que é muito boa para um lado e muito ruim para o outro e ninguém explica isso. Então, no caso dos planos individuais, caso o aumento seja superior a esses 8,14%, basta que o consumidor calcule, ele pode procurar diretamente a operadora para pleitear aí a correção, pode procurar a ANS, tem o site consumidor.gov.br, que soluciona esse tipo de demanda, e por último aí procurar a justiça, no juizado especial, não necessita nem de advogado para essas causas, então é algo bem acessível e econômico. Já no caso dos planos coletivos, aí é mais um ponto que torna esse negócio tão interessante para as operadoras, O caminho é negociar com as próprias operadoras, já que elas têm essa liberdade, entre aspas, para esses reajustes. E essa negociação, ela gera alguns efeitos positivos. Muita gente consegue negociar e baixar esses valores. Então, é um caminho aí, obviamente, para os usuários dos planos coletivos, a justiça também pode ser um caminho, mas com toda essa liberdade que é cedida aí para os planos de saúde suplementar pela ANS, realmente é uma briga mais difícil para o consumidor. O que nós precisamos mesmo é de uma ANS, uma agência cumprindo com o seu papel de regular o setor em defesa do consumidor e não o contrário, que é o que nós vemos aí com muita tristeza, não só da parte da ANS, mas de todas as agências reguladoras do país. Uma proteção às empresas do setor e um total desamparo dos consumidores.
Renato, você apontaria para a gente alguma outra falha, alguma outra lacuna na agência reguladora? A gente está falando aí da ANS, né? Está falando sobre a regulação, por exemplo, da questão do aumento dos preços dos planos coletivos individuais. Qual outra lacuna, falha que você aponta aí que ela está pecando? Bom, no caso da ANS, eu não vejo tantas lacunas, né? Porque cabe até um elogio em meio a tantas críticas. Dentre as agências reguladoras do país, e eu acompanho o trabalho de várias delas, a ANS é uma das melhores, isso eu preciso dizer. Então, ela de fato ela atua em outras áreas, exceto essa, em proteção ao direito coletivo. A grande crítica da ANS, pelo menos na minha visão, né, com todo respeito aí às opiniões contrárias, é a questão dos planos de saúde. Eu posso indicar aqui, né, fora essa questão dos reajustes da liberdade que é cedida para os planos coletivos, mais um ponto que eu acho interessante, né, para caber mais uma crítica aqui. Eu disse que nós temos mais de 700 planos de saúde suplementar no Brasil. Na verdade, até quando eu vi 721 planos, né, pode ter surgido mais algum aí de 2, 3 semanas para cá. Mas o que eu noto é que não existe um tratamento diferenciado, porque, na verdade, em meio a mais de 700 planos, nós temos 5 ou 6 planos imensos. Me parece que só os 4 maiores atendem a quase 30% dessa população de 47 milhões de usuários. Érica, nós estamos falando de 47 milhões de pessoas, é a população da Espanha. Então, os planos de saúde suplementar atendem uma Espanha dentro do Brasil. Eles são muito importantes, são muito necessários, são totalmente complementares aí ao SUS. Sem esses planos, o SUS não sobreviveria. Mas essa regulação ela tem que ser bem feita. E essa crítica que eu faço é que a regulação ela não leva em conta as diferenças entre os planos. Nós temos planos pequenos, que é a maioria desses 721 planos. Eu diria que 700 planos são muito pequenos. E nós temos aí 5, 6, 7 planos imensos e outros grandes. Então, essas diferenças têm que ser levadas em conta na regulação e eu não vejo isso acontecer. É mais uma crítica que eu posso fazer aí ao trabalho da ANS. Poucos planos aí dominam o mercado, né? Então, fica aqui a orientação do Renato para a gente em relação a essa questão do reajuste dos preços dos planos de saúde coletivos e individuais. Se você se sente lesado, pensa que não justifica o aumento, você pode se organizar, procurar o plano de saúde, negociar com o plano de saúde, ou então procurar onde, Renato? Pode ser a ANS, pode procurar aí o site consumidor.gov.br, que soluciona muitas demandas da natureza, e por último a Justiça. Ok, consumidor.org.br, nós vamos deixar aqui anotado para vocês. Renato, muito obrigado. .gov, vamos repetir então. Isso. consumidor.gov.br, isso. Já vamos deixar anotado aí na tela. Renato, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações que trouxe para a gente. Eu que agradeço, Érica. Uma boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Uma ótima noite para você, até amanhã às 8h.